Olá, eu sou o Hélio Arão Júnior, médico urologista, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu quero falar dos sintomas urológicos na terceira idade. Mas antes disso eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever nas nossas redes sociais, deixar o seu like, o seu joinha e nos acompanhar, porque nós estamos postando vídeos com grande frequência, um conteúdo relevante, simples, prático, descomplicado, numa linguagem acessível. Te espero lá. Não é incomum que as pessoas têm vivido cada vez mais. A expectativa de vida ela tem aumentado dia após dia. Hoje nós vemos as pessoas com idade mais avançada viverem muito e viverem bem. Então elas querem viver com qualidade. Quem vai ao consultório de urologista percebe a idade do público que nós atendemos. A maior parte das pessoas que nós atendemos tem uma idade um pouco mais avançada. São pessoas com mais de 65 anos, que nós consideramos hoje como idosos. Os idosos, eles procuram o auxílio médico por diversos fatores. Os principais deles é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Disparado, a queixa mais comum no consultório hoje em dia é a infecção urinária. Porque normalmente o homem não tem infecção urinária. Infecção urinária costuma aparecer com mais frequência na mulher. Porém, depois dos 60, praticamente equilibra, iguala a incidência da infecção urinária na mulher e no homem. Mas por que isso acontece? O homem, no decorrer da sua idade, duas coisas acontecem com o seu trato urinário. Primeiro, é comum a próstata crescer. Ela vai crescer por estímulo hormonal, e ela cresce por conta da própria idade, que favorece o crescimento benigno da próstata. Com o crescimento da próstata, a bexiga ela não consegue esvaziar todo o conteúdo urinário e sobra resíduo urinário. Esse resíduo aumenta o risco de infecções urinárias. Por isso, é bem frequente a infecção urinária no homem idoso. E na mulher? Na mulher também acontece, mas por um outro fator, que também é comum no homem, que é a diminuição da força, da capacidade de contração da bexiga. A bexiga é um órgão feito para armazenar urina sob baixa pressão. Mas ela é um músculo liso que contrai, comandada pelo estímulo nervoso, ela contrai para que haja micção. Porém, com o avançar da idade, não é incomum que esse músculo ele diminua sua força de contração. Quando isso acontece, é normal sobrar resíduo de urina, tanto no homem quanto na mulher. E esse resíduo favorece as infecções urinárias. Uma outra causa também, que é muito procurada e que também vem associada à infecção urinária, é a incontinência urinária. É muito comum o idoso começar a desenvolver uma incontinência urinária. Geralmente, eles iniciam com uma incontinência urinária que nós chamamos de hiperatividade. É o aumento da frequência. O idoso começa a ir muitas vezes ao banheiro, ele sente a vontade e tem que correr para ir ao banheiro com muita frequência. E isso vai progredindo até que comece a ter uma urge-incontinência. Era uma hiperatividade, aumentava o número. De repente ele não consegue mais correr para o banheiro, aí começa a ter uma urge-incontinência. E essa situação é um dos principais sintomas que incomoda o idoso e que traz ele ao consultório do urologista. Quando ele tem essa perda, além do desconforto social, de perder a urina e de se molhar todo, isso ainda favorece as infecções urinárias, como nós havíamos dito. Então, a incontinência urinária é algo que atrapalha muito a vida do idoso. Nós ainda temos outras doenças que são mais prevalentes no idoso. Por exemplo, o câncer. O câncer de próstata ele é muito mais frequente no homem com mais de 65 anos. Ele tem um pico de incidência por volta dos 60 a 65 anos. É claro que hoje nós temos visto câncer de próstata em idades mais jovens. Em homens a partir de 40 anos nós temos visto, mas é mais comum que ele se instale na pessoa mais idosa. E aí, esse idoso ele tem que ser preparado para um tratamento adequado, seja ele cirúrgico, seja ele com a radioterapia ou com qualquer que seja a modalidade que vai ser definida pelo seu médico. E há quem diga que 75% dos homens com mais de 80 anos vão ter câncer de próstata subnotificado ou que passou desapercebido. E nós temos trabalhos que mostram que o câncer de próstata, após os 75 anos de idade, após 80, a incidência dele chega a 70% dos homens. Porém, é um câncer que nós chamamos de indolente, não vai necessitar de tratamento. É um câncer pouco agressivo e que geralmente não vai progredir. E não é incomum nós recebermos pacientes com diminuição do volume renal. Nós chamamos isso de hipotrofia renal.
Isso é algo que o nosso corpo ele vai controlar de acordo com a necessidade, de acordo com o metabolismo. O nosso cérebro ele vai atrofiar, os nossos músculos eles vão atrofiar, assim como o nosso rim vai diminuir de tamanho. Desde que essa diminuição seja compensada, que não afete o metabolismo geral, ou seja, o conjunto de reações que o corpo necessita, isso não é enfermidade, isso não é uma doença para se preocupar. Existe uma outra causa, eu disse no começo do vídeo, o homem tem envelhecido e ele quer envelhecer com saúde e com qualidade de vida. Não é infrequente que o homem venha ao consultório procurando uma solução para algo que incomoda ele, que é a disfunção erétil. Essa é muito comum. A partir dos 45, 50 anos, o homem começa a ter uma queda gradual e progressiva da sua potência. Não é incomum ver jovens também com algum grau de impotência, mas o idoso ele vai diminuir a sua potência por uma série de fatores, que nós vamos gravar um vídeo específico sobre isso. Mas o idoso ele perde parte da potência por conta de diabetes, por conta de uma hipertensão mal controlada, pelo tanto de remédio de antihipertensivos que ele usa para controle de pressão. Então, isso tudo são fatores que vão agravar a parte sexual. E nós temos hoje solução para tudo isso. Nós temos soluções medicamentosas que não vão agredir o coração. Nós temos também o tratamento cirúrgico, que pode ser o implante das próteses penianas, que são cirurgias muito simples e que favorecem o retorno para as atividades sexuais normais. Então, hoje em dia, o idoso ele vai envelhecer na parte urológica com qualidade. Por isso é importante que o idoso ele vá nas consultas de rotina com o seu urologista, para que ele tenha um envelhecimento saudável, para que ele tenha um envelhecimento sexual saudável, que a sua parte urinária ela seja envelhecida de uma forma saudável. Daí a importância de uma ação conjunta entre o geriatra e o urologista. Se você ainda não tem urologista, se você ainda não foi no seu geriatra e você está na terceira idade, procure seu urologista. Vá a um geriatra para que ele possa olhar de uma forma global, de uma forma completa, e você tenha um envelhecimento saudável. E nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a inscrever, deixar o seu like, o seu joinha, nos seguir nas redes sociais, no @drhelioaronjúnior. Nós vamos estar sempre postando um conteúdo de qualidade, uma linguagem simples, acessível, fácil, e eu te espero nos próximos vídeos.